Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Estamos nesta quarta-feira em um ambiente bem diferente do ambiente que geralmente nos acolhe, o nosso santuário. Estamos um tanto enclausurados, mas estamos felizes de podermos estar juntos, celebrando ao Senhor. Eu queria pedir que você se unisse a mim numa palavra de oração. Vamos unir os nossos corações, vamos nos voltar mentes e corações ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai de amor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Pai. Santo, santo, santo és tu, ó Deus. Obrigado por nos oportunizar este momento no qual podemos voltar as nossas mentes a Ti, Te adorar, podemos ouvir a Tua palavra, podemos cantar louvores ao Senhor e agasalhar os nossos corações no Teu peito, Pai. Papai, queremos pedir o Teu conforto em meio a tantas dores, tantas lutas, tantas pessoas passando dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas com esse confinamento, em especial aqueles que estão passando por enfermidades sérias, Pai. Queremos de uma maneira muito particular e com o coração pesado, colocar a Virgínia que perdeu seu papai diante de Ti, Senhor Deus. Colocamos o resto da família Queiroz também, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja aliviando a carga, que eles possam repousar no Senhor, repousar na soberania do Senhor. Colocamos os outros, Pai, nos alegramos com aqueles que estão se recuperando. Vários irmãos estão se recuperando desta doença e nós pedimos que o Senhor continue a operar e levantá-los do leito. Queremos colocar, Pai, nós mesmos. Eu quero me colocar a mim mesmo no Teu altar e cada um de nós, pedindo a graça do Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos mais graça, Senhor. Dá-nos mais graça. Passa os Teus dedos dos nossos olhos, vem nos confortar, vem nos consolar. Nos ajuda nas nossas lutas e nos dá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é o momento dos nossos dízimos e ofertas, o momento de nós entregarmos, devolvermos, melhor dizendo, ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem nos confiado. Nós queremos
colocar diante de você a oportunidade de você contribuir na obra do Senhor. Os dados da igreja estão aparecendo aí no seu visor e você pode alegremente fazer parte desse ministério, nos ajudando assim a continuar com esta grande obra que Deus tem levantado aqui há mais de um século. Eu queria chamar a atenção de você para o nosso projeto Filéu. Não sei se você já recebeu o link, se não, está disponível em todas as redes sociais da igreja, Instagram, Face, todas as redes têm o link, você pode clicar e se familiarizar com esse projeto. Se você quer ajudar ou se você precisa de ajuda, lance mão deste projeto. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Pai querido, entregamos os nossos corpos, entregamos as nossas vidas a Ti. Pai, recebe em nome de Jesus. Amém. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui, sempre aqui. Estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se angustiado, sofrendo, lutando, sou seu Deus. Estou sempre aqui. E se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre aqui. Estará meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui. Quanto tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Eu estarei sempre aqui. E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre vai vencer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao
seu lado. Estou sempre aqui. Sim, sempre aqui. Amém. Queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Vamos retornar às nossas reflexões em cima de 1 Samuel, orando em 1 Samuel. Esta é a 7ª oração neste livro. E a oração está localizada em 1 Samuel 10, 22, que diz o seguinte: Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E o Senhor disse: Eis que se escondeu entre a bagagem. Pai querido, fala aos nossos corações, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amados, qual é o contexto desse versículo? Trata-se aqui da posse pública de Saul como o primeiro rei de Israel. Antes dessa posse pública, Samuel havia ungido a Saul privadamente como rei. Em 1 Samuel 10, 1, ali lemos: Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor te tem ungido como líder de Israel. Assim Saul foi elevado do total anonimato à mais alta posição do país. Ele saiu do nada para o píncaro da glória, de um momento para outro. Após esta unção privada, feita por Samuel em cima de Saul, lemos da posse pública em 1 Samuel 10, 17 a 24. Acompanhe na sua Bíblia. Você que está comigo, nos cultos, não é porque nós estamos em um ambiente tão diferenciado que você não possa acompanhar nas Escrituras, mesmo da sua casa. Então, a posse pública se deu, como disse, em 1 Samuel 10, 17 em diante. Diz assim o texto: Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e a clã de Matre foi escolhida. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, procuraram a Saul, ele não foi encontrado. Então oraram novamente ao Senhor. Ele já chegou? Perguntaram. O Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio de povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. Ele era muito alto. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. E todos gritaram: Viva o rei! Enquanto meditava para compartilhar este texto com vocês, extrair 2 lições dele, a pergunta que sempre tenho feito para mim e até então não sabia, mas descobri, é por que razão, afinal de contas, Saul foi escolhido rei de Israel à luz do seu currículo. Todos nós conhecemos o currículo de Saul durante seu longo reinado de 42 anos. É difícil escolher, é difícil entender por que Deus escolheria esse homem. Sabemos que ele tentou matar Davi várias vezes, com ciúme, com inveja.
Sabemos que ele usurpou a posição de sacerdote em Gilgal, oferecendo sacrifício em lugar de Samuel. Devido a essa loucura, Deus o rejeitou como rei. Sabemos que Saul desobedeceu a ordem do Senhor com relação à destruição total dos amalequitas. Sabemos, tragicamente, que no final da sua história, ele até se voltou para o espiritismo. Fica então a pergunta, por que Deus escolheu este homem? Todavia, queridos, o começo da vida de Saul é bem diferente. Saul tem um começo de vida admirável. Duas coisas se destacam na vida de Saul durante a sua juventude, durante o seu começo, antes dele se tornar rei. Ele foi um excelente filho e 2, ele era um homem extremamente humilde. Saul nos é apresentado em primeiro lugar como um bom filho, obediente e terno para com seu pai Quis. A primeira vez que nós encontramos com Saul na Bíblia está em 1 Samuel 9, 1 em diante. 1 Samuel 9, volte-se para o texto. 1 Samuel 9, versículo 1 em diante. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso, algumas traduções dizem homem rico. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia um homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Ele era bonito e era alto. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, por isso disse Quis a Saul, seu filho, toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, dali passaram a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco não estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, tampouco as acharam. Vemos que Saul obedece ao comando do seu pai. Vemos aqui que ele é um filho obediente. E o verso seguinte, 9:5, 1 Samuel 9:5, mostra que ele é terno para com seu pai. Ele é um homem que amava o pai. Olha o que diz o texto, seguindo onde nós paramos. 1 Samuel 9:5. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse ao seu ajudante, com quem ele ia, vem, voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por nós. Fique preocupado conosco. Filho zeloso, amoroso. Há uma lição a todos nós no exemplo do jovem Saul. Obediência e amor aos pais são ricamente recompensados. Honrar pai e mãe é parte dos 10 mandamentos. O Novo Testamento repete esse comando em Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Enquanto que a obediência aos pais traz as bênçãos do Senhor, a desobediência traz maldições. Não é isso que nós vemos na vida de Jacó e Esaú? Quando da orientação dos pais para que ambos escolhessem esposas, Jacó obedeceu, Esaú desobedeceu. Assim lemos em Gênesis 28, 6-2. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, Isaque era o pai, e o enviara a Padã Arã para tomar uma mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú até as filhas de Canaã e tomou para si por mulher, além de suas 2 mulheres, a Maalate, filha de Ismael. Olha aqui, espírito de rebeldia. Ele já tinha esposas e quando ele ficou sabendo que os pais não queriam que o outro filho, Jacó, escolhesse uma esposa entre as cananitas,
Ele então fez justamente o contrário do que Jacó fez. Aí a gente vê que desobediência traz maldição, como nós sabemos, Esaú foi amaldiçoado. Na formação da nação de Israel, o Senhor disse que filhos que não obedecessem a seus pais deveriam ser apedrejados. É isso mesmo. Lemos em Deuteronômio 28, 18 a 21. Se um filho for obstinado e rebelde e desobediente, que não obedece seu pai nem sua mãe, nem os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade. À porta da cidade dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Então era muito grave, era muito sério desobediência aos pais no Antigo Testamento. O comando da obediência, respeito e carinho pelos pais é incondicional. Porém, aqueles que têm o privilégio de ter pais crentes, há uma responsabilidade ainda maior em seguir a sabedoria dos pais. Veja bem o que eu disse. O comando de obedecermos os nossos pais, e aqui, obviamente, até uma certa idade, depois que você se torna maior, depois que você é autossuficiente, cabe a você reverenciar, respeitar os seus pais. Não mais seguir, de fato, aquilo que você entende que não é o mais correto. Mas até uma certa idade, aí, enquanto você estiver debaixo do teto dos seus pais, o comando é para obedecer, para honrar, independente de que tipo de pai, crente ou não crente. Porém, se for crente, se você tem o privilégio de ter pais que são tementes ao Senhor, nós lemos em Provérbios 6, 20 a 23, olha a preciosidade da orientação para aqueles que têm pais tementes a Deus. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são caminhos que conduzem à vida. Que privilégio! Que coisa maravilhosa! Eu já citei acima Efésios 6, de 1 a 3, mas não me referi a duas promessas que estão contidas ali. O texto, Efésios 6, 1 a 3, diz que devemos honrar pai e mãe a fim de que tudo corra bem, ou seja, a fim de que a gente seja feliz e de que tenhamos longa vida sobre a terra. Observe que as coisas correram muito bem para Saul no começo da sua juventude. Ele foi honrado a ponto de ser eleito rei da nação. Além da obediência e da ternura de Saul, vemos uma outra característica importantíssima que se destaca em sua juventude. Ele era muito humilde. Apesar de Saul ser o mais alto e mais belo rapaz de Israel, 1 Samuel 9:2, ele cultivava profunda humildade em seu coração. Esta humildade pode ser vista em vários momentos. Por exemplo, quando Samuel anuncia a Saul que ele será o primeiro rei da nação, nós lemos a resposta dele, uma resposta humilde diante daquela glória que estava sendo colocada diante dele. Quando Samuel diz, tu vais ser o novo rei de Israel, ele diz, 1 Samuel 9:21, ele responde, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs? Por que você está me dizendo isso tudo? Olha que profunda humildade deste jovem. Uma outra evidência de profunda humildade se vê quando Samuel convoca todo o povo
para a posse pública de Saul. O jovem Saul se esconde entre a bagagem, como nós vimos, embaraçado e com vergonha de tamanha honraria. Ele se escondeu tão bem que foi necessário que orassem ao Senhor para saber se de fato ele estava no meio da convocação. Lemos em 1 Samuel 10, 21 a 22, que o povo procurou a Saul, mas não puderam encontrá-lo. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele está escondido, ele está oculto entre a bagagem. Que postura humilde, que postura de verdadeira contrição diante da glória que estava por vir. Ainda um terceiro momento que mostra a humildade de Saul é quando ele retorna para sua casa e não conta as boas novas de sua posição de rei a ninguém. Lemos isso em 1 Samuel 10, 14 a 16. Então o tio de Saul perguntou a eles e a seu servo: onde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse? Perguntou seu tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel havia dito sobre o reino. Olha que espírito humilde do jovem Saul. A Bíblia mostra de capa a capa a suprema importância da humildade. A humildade verdadeira é interior e pode ser definida como não se considerar superior a ninguém. Uma consequência disso é que um homem humilde não se melindra facilmente, não se ofende quando maltratado, pois sabe que nada é. Quanto mais facilmente eu me ofendo, mais orgulhoso eu mostro ser. A humildade é a base de todas as virtudes. Saul era um filho bom e terno, devido justamente à sua humildade. A Bíblia exalta essa virtude de forma esplendorosa. O que aconteceu com a escolha de Saul para ser rei pode ser visto em Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Olha que coisa linda, um pensamento semelhante está em Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade antecede a honra. E quanta honra o jovem Saul adquiriu. Maria, mãe de Jesus, coloca a humildade dessa forma em Lucas 1, 52. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou aos humildes. Lemos em Miqueias 6, 8, tudo que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É isso que Deus quer de nós. Que resumão lindo da nossa conduta. Como que eu devo me portar diante de Deus? Está aqui. Miqueias coloca muito bem. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande humilde diante do Senhor. Jesus nos mostra que nós encontramos paz e descanso aos nossos corações, aprendendo humildade com Ele mesmo. Lemos em Mateus 11, 28 a 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Paulo também comanda a humildade. A Bíblia é uma plétora de gente comandando humildade. Maria, Paulo, Jesus, Tiago, Pedro, todos comandam humildade. Paulo nos diz em Colossenses 3, 12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como disse Tiago, comanda a humildade. 4:10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pedro nos comanda a humildade.
1 Pedro 3,8, por fim tenham o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Amados, uma consequência assustadora de nós não nos humilharmos é cairmos na lei universal de Deus, que diz em Lucas 14:11. Todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. É uma lei universal. É como a lei da gravidade. Ela não escolhe ninguém. Se eu soltar esse celular daqui para baixo, ele vai cair. Assim é essa lei que está diante de nós. Ela não escolhe pessoa, se é crente, se não é crente, se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio. O texto, essa lei universal diz: toda pessoa que se exalta será humilhada, e todo aquele que se humilha será exaltado. Você quer ser exaltado? Pois então Jesus tem um conselho para te dar. Olha o que Jesus ensinou a respeito daquele que deseja ser o mais importante. Ele diz: coloque-se como derradeiro. Marcos 9, 35 a 37. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também a meu Pai que me enviou. Ou seja, assim como a criancinha é totalmente dependente do seu pai, no reino de Deus o maior é o mais dependente, ou seja, o mais humilde. Tremenda lição. Saul começa grande em Israel, mas infelizmente não permanece humilde. Muitos e muitos anos depois, durante a batalha com os amalequitas, Saul desobedece às ordens do Senhor e Samuel faz uma pergunta clássica para ele. Vale a pena você marcar este texto na sua Bíblia. 1 Samuel 15:17. 1 Samuel 15:17. Embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? A versão mais tradicional é: sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não te fez o Senhor rei sobre Israel? Olha que preciosidade, olha esse ouro, olha essa pedra preciosa. Esse tipo de mentalidade que nós devemos ter, nos considerar pequenos aos nossos próprios olhos, e o Senhor então nos exalta no devido tempo. Aprendemos com Saul a importância de sermos obedientes e ternos para com nossos pais. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, aprendemos com Saul a suma importância da humildade, a maior de todas as virtudes cristãs. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
amados, assim chegamos ao fim de mais um culto. Louvamos a Deus pelo seu sustento. É Ele que nos sustenta, Ele que nos dá graça. O Senhor é aquele que nos carrega em todos os momentos das nossas vidas. Eu quero desejar um bom resto de semana para você. Lembre-se do exemplo de Saulo, um exemplo abençoador para mim e para você. Receba agora a bênção da Divina Trindade. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que a consolação, a comunhão, o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja conosco até nos encontrarmos outra vez. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsêmani. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.